Então, galerinha, esse hospital aqui que vocês estão vendo, ele foi o primeiro hospital psiquiátrico do mundo. Ele foi fundado em 1247 e ficou super conhecido pelas pessoas irem lá pagar para verem pacientes passando uma extrema tortura. Em toda a sociedade, independente do período que aconteça, existem pessoas que passam por problemas mentais durante sua vida. Felizmente, com o passar do tempo, esses distúrbios eles foram sendo estudados mais amplamente. E pacientes com esses distúrbios começaram a ser vistos de uma maneira mais humanizada. Com o abandono das técnicas médicas ultrapassadas, amém, as ilhas insalubres deram espaços a modernos hospitais psiquiátricos. No entanto, ao decorrer da história, existe um manicômio tão notório que o seu nome entrou para o dicionário inglês como sinônimo de caos e confusão. Adivinhem qual é esse manicômio? Epsom Royal. Esse mesmo. Mas para os mais íntimos pode chamar Bedlam, que significa confusão. Foi dedicado exclusivamente ao tratamento de pessoas com doença mental. Ela foi fundada pelo bispo italiano Goffredo di Prefetti. Arrasei. E construída diretamente sobre um esgoto que frequentemente transbordava. Então o cheiro era maravilhoso. Inicialmente, esse local ele não era um centro de tratamento para pessoas que passavam por problemas mentais, mas sim para ajudar a arrecadar din-din para as cruzadas através de esmolas. Não há uma exatidão quando o lugar passou a receber indigentes que apresentavam casos de distúrbios mentais. O que se sabe é que em 1330 a instituição já era referida como hospital e que por volta de 1600 o seu controle passou da igreja para o Estado. Essa é uma foto atual do hospital localizado em Londres. Em 1975, a instituição já estava bastante saturada e necessitando de espaço. Foi então que decidiram transferi-la para o norte de Londres, uma cidade chamada Beckenham. Na entrada do novo hospital foram colocadas duas estátuas, a Melancholy e a Raven. A Raven representava uma figura de uma pessoa mais zangada, toda acorrentada, enquanto a Melancholy é uma pessoa mais calma e tranquila. Em português significa loucura melancólica e loucura delirante, certo? Aí são construídos em tamanhos reais e representadas as dualidades dos sintomas da loucura. A melancólica é representada em expressões desprovidas de emoções e postura lânguida. Já a delirante é representada acorrentada e em estado de furiosa agonia. À medida que chegavam mais pessoas esquizofrênicas com dificuldade de aprender e epilético nesses locais, gerando uma certa aglomeração, os tratamentos ficavam cada vez mais sinistros. Para vocês terem noção, tinha um procedimento denominado terapia rotacional, no qual consistia em amarrar um paciente sobre uma cadeira suspensa, como esta daqui, ó, no qual ela rotacionava cerca de 10 vezes em um minuto e sempre tinha um médico observando as reações que esses pacientes apresentavam. E, geralmente eles aumentavam bastante e experimentavam a vertigem extrema. Apesar de toda essa crueldade, esses testes eram vistos como comuns e aceitáveis pela busca da cura desses indivíduos. Por volta de 1728, James Moore, esse cara bonitão aqui, ó, ele passou a ser o médico-chefe do Blenda, dando início à dinastia da família Moura da administração desse hospital, que durou mais ou menos ali cerca de 4 gerações. Essas mudanças trouxeram consigo novas formas de tratamento. Os pacientes que eram submetidos a procedimentos como colocar sangue sobre a pele, tomar banhos com água extremamente gelada, eram constantemente espancados, passaram a ser também adicionados os tratamentos cirúrgicos, os testes cirúrgicos, o que piorou toda a situação. Esses testes eram tão severos que o hospital não aceitava qualquer tipo de pessoa, só aceitavam aqueles pacientes que tinham condições de sobreviver a esses procedimentos. Algumas investigações contemporâneas apontam que dentro do hospital haviam valas para serem enterradas os pacientes que não sobreviviam a esses testes. Na época, o estudo da anatomia humana estava em seu auge, e as pessoas faziam de tudo para conseguir corpos para vender para as faculdades de medicina. O nome desse cara aqui é Brian Crowder e ele era um médico supervisor dos tratamentos no hospital, mas ele estava interessado em outras coisas. Basicamente, ele queria saber a diferença entre um cérebro com loucura e um cérebro são, mas para isso ele fazia dissecações e às vezes as pessoas ainda estavam vivas. Além de todos os episódios de tortura, as visitações chamaram a atenção e isso fez destaque durante a história do hospital. Os ricos da época pagavam para conhecer o hospital e faziam uma espécie de zoológico de seres humanos. Alguns deles ficavam enjaulados ou então
presos nas masmorras com corrente no pescoço para que não pudessem atacar os visitantes. A tour pelo hospital era recheada de pessoas surtando, ou então pessoas pedindo esmola e até mesmo morrendo de fome nos corredores do hospital. Para eles, quanto maior o surto e quanto mais desumano fosse a situação que eles se encontrassem, era melhor. Tudo isso que a gente contou para vocês aconteceu durante muito tempo. Mas aí, esse é o hospital hoje em dia. E tudo mudou. Hoje lá o tratamento é totalmente humanizado e as pessoas até têm um lugar para poder expor suas obras de arte. Olá! Hoje vamos de curiosidades sobre a Idade Antiga e a Idade Média da história da loucura. Então, antigamente acreditavam que o rei que padecia de algum tipo de loucura, eles não eram abençoados o suficiente com inteligência e bom senso para administrar um cargo tão importante. Esse carinha aqui, ele se chama Marcos Aurélio, que foi um imperador romano. E depois de ele perder 2 soldados que eram bem importantes para ele simplesmente colocou na cabeça que era a reencarnação de Zeus e queria que todo mundo chamasse assim. Marcos Aurélio adorava participar de jogos onde animais eram dissipados, e isso era de extrema diversão para ele, até que a família mandou o matar porque acreditava que a loucura se espalhava. No final da Idade Média, o rei francês Carlos VI surtou repentinamente enquanto ele organizava uma batalha contra o traidor. Cercado de inimigos, o rei acabou matando 5 de seus companheiros, no qual agravou a situação. Esse é o rei francês Carlos VI. Carlos delirava, tentava jogar objetos de fogo, urinava e defecava na própria roupa e os médicos tentaram o ajudar de todas as formas possíveis. Tentaram de tudo: susto, drenagem cerebral e até exorcismo. Tudo nada funcionou e ele morreu. E falando da França, vamos abordar também nas curiosidades um pintor muito famoso que é o Van Gogh. Van Gogh pintou um dos primeiros hospitais psiquiátricos do mundo. Essa foi sua pintura. Após a pintura, Van Gogh se internou e 2 anos depois se suicidou. Os diagnósticos prováveis foram alcoolismo, psicose e epilepsia. Mas antes desse trágico acontecimento, Van Gogh pintou uma das telas mais conhecidas atualmente, que é essa daqui. Para quem não sabe, essa obra retrata a vista que ele tinha do hospital psiquiátrico onde ele se internava. E com essa obra lindíssima e significativa para a psiquiatria, finaliza as curiosidades da história da loucura.